E assim, quais que são os ramos que estão dando maior assim, dor de cabeça, digamos assim, na tua visão, PV? Na nossa carteira, pô, o cyber está bastante desafiador. Tá? Property no geral, Cyber, nisso de. Sério mesmo? bastante. Hacker, essas coisas? Bastante. Ransomware e tudo. Tem aumentado bastante a sinistralidade. Você pega property no geral, seja o commercial risks ou a parte de energy. Você também tem algumas atividades com uma sinistralidade um pouco mais elevada, com aumento de taxa, oil and gas, que você depende muito da capacidade lá de fora, também com aumento. Então, no geral, você tem um aumento aí, agora um pouco menos agressivo, mas a curva ainda continua mais ascendente. A gente até conseguiu algumas renovações aí flat, com alguma coisa de desconto, mas a maioria delas ainda com agravos. E quando tem um histórico de sinistro muito grande, aí é pior ainda. Então, uma coisa que a gente tem conversado bastante com os segurados também é em cima da importância do gerenciamento de risco. Ele mostrar que ele está comprometido com o risco dele, porque senão a seguradora também fala, o cara não está preocupado com o risco dele, vou eu assumir. Então, você tem essa conscientização do segurado também na melhoria do risco dele, gerenciamento de risco, atendimento de recomendações, para tornar o risco dele mais palatável para as seguradoras e resseguradoras. O PV, você queria falar uma coisa? Não. O que... Mas Não, era só sobre a questão desse gerenciamento de risco. Vocês têm também esse serviço... Era isso que você ia falar? Não. Você tem também essa questão de vocês avaliarem... tem alguém lá, um engenheiro? Engenheiro, sim. Engenheiro faz inspeção, faz as recomendações, atendimento Legal. às recomendações, trabalha junto com o segurado, no sentido de apoiá-lo nas tomadas de decisão para atender as recomendações, sistemas protecionais. E aí uma curiosidade minha, porque eu não tenho muito essa questão do property, por exemplo, mas a seguradora aceita bem a corretora fazendo esse trabalho, o broker? Aceita. E aí uma segunda pergunta. Muitas vezes eles pedem até, dependendo do caso, para o engenheiro acompanhar. Legal. Então a gente tem casos onde tinha o nosso engenheiro fazendo uma inspeção junto com o engenheiro de seguradora e de resseguradora. Legal. E aí, assim, eu imagino, em alguns casos que eu tenho sofrido no transporte, eu até brinquei perguntar sobre Marine, né? hoje lá no serviço, que assim, todo subscritor de transporte deveria ler o livro do Hermes, que é de property. Por quê? Porque hoje em dia está tendo uma transferência ainda maior de risco de armazéns e etc. pro transporte, com limites bem altos. Antes era normal você ter lá uma cobertura de 15, 30 dias com limite compatível com o que eles têm no transporte. Hoje são limites E eles querem... E aí querem que as condições tipo de taxa e franquia seja o de transporte num risco de property, né? Como é que tá isso? Como é que o mercado de resseguro enxerga essa parte? Bem, varia muito de acordo com o risco. Até outro dia você via muito... É óbvio que as seguradoras ainda continuam tendo mais preferência por algumas atividades do que outras, ou até os contratos de resseguro tendo algumas exclusões de atividade, mas é muito importante a análise do risco em si. Porque às vezes você tem riscos gigantescos, você tem até overcapacity, e você tem riscos menores, a mesma atividade, que a capacidade está muito menor, pelas características do risco em si, pelo nível de conscientização do segurado na parte de gerenciamento de risco. Então, o trabalho da corretora junto com o segurado é fundamental, principalmente no mercado hard. E até no convencimento das recomendações, né? Porque, de novo, como eu pego essa parte de armazém, às vezes eu vejo assim um descaso até, eu diria, né? Com aquelas recomendações que você passa e tal, que talvez a gente não tenha tanto na indústria, que já sofreu bastante, que já tem uma cultura do gerenciamento de risco maior e tal. Eu acho que vocês têm uma habilidade e um papel fundamental nesse processo de explicar, de convencer e de levar aquilo adiante. O segurado aceita bem também isso? Varia muito de segurado para segurado, né? Acho que talvez os segurados, com esse tempo todo de mercado soft, ficaram mal acostumados, que nunca foram exigido muito investimento, nunca foram exigidos para muitas atividades, não para todas, mas um grande investimento em gerenciamento de risco. Então, ficou muito naquele, enquanto estiver conseguindo
ter seguro, ok. Quando alguém tá aceitando, né? Mas chega uma hora que vai ficando cada vez mais difícil. É. E às vezes não é nem só para o risco grande, muito risco médio é nessa faixa de 50, 100 milhões, dependendo da atividade, tem muita gente ficando desprotegida. É. Então eles entendem a importância. E teve uma vez, eu estava na casa de um amigo, até não era nem um evento de seguros, nem nada, e aí conversando com um cara que tinha uma indústria, e ele falou, cara, eu fiz uma porrada de investimento para atender o que vocês me pedem, porque gastei um baita dinheiro por causa de vocês e tal. Aí a gente conversando, falando, tô brincando, cara, mesmo porque, eu tenho plantas em alguns lugares, que boa parte da economia daquele lugar depende da minha planta. Então eu não posso arcar com a consequência de estar lá na capa do jornal, minha planta pegando fogo. Tem uma questão de imagem também, então eu sempre investo em gerenciamento de risco, não só, né, porque o seguro sempre pediu para o meu risco ter aceitação, mas também porque não posso perder mercado, porque eu tenho uma imagem, tenho uma reputação e tenho uma porrada de funcionário que depende de mim. E o em volta, né? Às vezes você tem cidades que crescem em função de uma empresa que está ali estabelecida. Sem dúvida. Né? Fornecedores, restaurantes e por aí vai.